Choquei e o mercado sujo da internet. Bom, esse é um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Geralmente eu venho trazendo informações sobre redes sociais, Instagram, como que você faz, né, para ter mais resultado, aumentar seu engajamento. Mas hoje eu decidi trazer esse tema um pouco polêmico. Mas claro que eu decidi fazer isso agora porque eu precisava juntar todas as informações que eu tenho sobre isso tudo, né, que aconteceu há algum tempo, mas que eu quero que vocês entendam como tudo isso começou. Esse é um mercado das páginas, né, de fofocas, algumas páginas de entretenimento, e que existem muitas delas que postam conteúdos de mentiras, né, fake news, mas que também é um mercado que aceita publicar qualquer coisa por dinheiro. Também é um mercado que divulga empresas, lojas, sem buscar mais informações sobre as mesmas, que a gente acaba, né, sabendo que algumas dessas marcas elas dão golpes nos clientes. E também, por fim, o mercado que posta as famosas empresas de casas de apostas. Eu não vou entrar nesses pormenores sobre o que é certo e o que é errado, porque a gente deveria considerar também nessa análise o que cada um desses produtores de conteúdo tem como realidade. Eu sei que durante muito tempo eu já vivi especificamente de um dos meus perfis de entretenimento, mas eu quero utilizar de todo esse contexto, né, que eu conheço os donos desses perfis para criar esse vídeo aqui. Tudo começou em 2014, quando eu criei o meu segundo perfil no Instagram. Esse perfil leva o nome de SMS Indelicado, um perfil de diálogos de WhatsApp, que também, né, porventura posta vídeos. Em 2014 eu conheci o dono da Choquei, o Rafael. O Rafael criou o perfil dele, né, praticamente junto comigo e com outros vários produtores de conteúdo. Eu não me lembro exatamente qual era o perfil antes dele virar Choquei, mas nem sempre foi Choquei. Era um outro perfil antes. Inclusive, eu vou dar um contexto de como isso começou de fato, mas nessa época, né, outras páginas como Alfinetei, que foi criada em janeiro de 2014, Deus o Grego, setembro de 2014, Falo que Quero, novembro de 2014, Charlie Realista, junho de 2014, O Poeteiro, agosto de 2014, Aquelas Curiosidades, maio de 2014, Divas do Humor, abril de 2014 e As Cifras, setembro de 2014. Essa era uma galerinha que começou a produzir conteúdo junto comigo. Um dos meus perfis, né, o SMS, foi um dos maiores perfis de diálogos do Brasil naquele tempo. No começo, todos esses perfis ganhavam seguidores de uma maneira muito fácil. Então, o que hoje, né, você olha para esses perfis que têm milhões de seguidores e você fala, nossa, quantos seguidores? Lá no começo era muito mais fácil. A gente basicamente ganhava seguidores seguindo contas e esperando que elas nos seguissem de volta. Esse era o comecinho. E aí outras coisas começaram a acontecer, claro. Mas isso era tão verdade que, inclusive, né, esses dias eu tirei um print de uma pessoa que cresceu fazendo isso tudo também. E esse é o print. Essa pessoa segue milhões de contas. E hoje, né, a gente vê que o limite de seguir contas é 7.500, né? Mas antes não tinha isso. E esse perfil tá aí para te provar isso. Olha a quantidade de pessoas que ele segue. É muito louco. 2. Começaram a surgir o crescimento a partir de páginas de duelo. Como assim? Em 2014 para 2015, alguns perfis começaram a criar conteúdos que pegavam a foto de duas pessoas, em geral jovens, ou 4 pessoas, e elas disputavam por quem era a pessoa mais bonita. Pois é, isso existiu. E essas páginas eram as páginas de duelo. Então existiam bondes, era assim que era chamado, e esses bondes eles levavam duas pessoas para competir sobre quem eram as mais bonitas com outras pessoas de outro bonde. E aí esses bondes, os donos de cada um desses perfis, né, das pessoas que estavam participando dos duelos, elas todas se juntavam e mandavam as pessoas para a página que estava, né, fazendo o duelo, para que todo mundo comentasse lá. E, em geral, se comentava a sigla do bonde que a pessoa queria votar, ou o número 1 ou 2, para quem ela achava mais bonita, e depois, né, era feita uma contagem dos votos e o bonde que havia ganhado receberia uma divulgação, para que os perfis pessoais de cada uma daquelas pessoas que estava ali presente ganhassem seguidores e o próprio bonde.
E, assim, isso existiu durante muito tempo, muitas páginas cresceram assim. Inclusive, o meu primeiro perfil, eu cresci ele desse jeito, tá? Eu postava fotos de jovens ali. A minha péssima ideia foi que eu postava jovens que eram bonitos e eu achei que era uma boa ideia postar fotos minhas também. Você já deve ter entendido que deu errado. Tudo bem, essa parte eu nem vou falar muito. Terceiro, aí mudou um pouco a realidade. Começaram a surgir os perfis que postavam conteúdos Tumblr. E pode ser que você não saiba exatamente, não tenha a mínima ideia do que é Tumblr. E Tumblr são aquelas fotos bonitas, com estética. Fotos de casal, fotos de cachorro, fotos, né, de lugares bonitos, como, por exemplo, todas essas fotos que estão aparecendo aí na tela para você. Essas são as famosas fotos Tumblr. E muitos perfis começaram a crescer nessa época. Já existia, né, um decaimento dos perfis que cresciam com essas postagens aí de fotos de duelos, e aí começaram a surgir os perfis, né, que cresciam postando conteúdo Tumblr. Inclusive, tá, nessa época existiu a transição de muitos desses perfis. Choquei foi um desses que surfou todas essas ondas, começando por duelos e depois também essas postagens Tumblr. E aí, foi aqui que o Rafael, ele teve um boom de crescimento. Porque teve uma época que surgiu um negócio chamado mega divulgação. Essa mega divulgação, ela basicamente consistia em ter um grupo de WhatsApp, vários perfis dentro desse grupo de WhatsApp. E essa mega divulgação nada mais é do que uma foto que seria construída juntamente com uma legenda, e todos os perfis que estivessem participando daquela mega divulgação iriam postar ao mesmo tempo. E o que tinha nessa mega divulgação? Era uma foto, muitas vezes escrito ganhe seguidores, seja divulgado aqui, coisas nesse sentido. E na legenda falava, ó, para você ganhar essa mega divulgação, você precisa seguir todos os perfis que estão descritos nessa legenda. E aqui, o Rafael, ele deu uma mudada no mercado, porque existiam muitas pessoas fazendo isso, mas ninguém fazia isso de uma maneira profissional. Foi aí que ele decidiu convidar as pessoas que tinham um maior índice de engajamento e a maior quantidade de seguidores para entrar dentro desse grupo. Só que ele começou a fazer as coisas de uma maneira extremamente profissional. Então ele tinha horários que as megas divulgações iriam acontecer. Por exemplo, uma mega divulgação iria acontecer meio-dia. Então ele privava o grupo de alguma forma, ninguém podia comentar antes do horário, e aí ele falava, mandem os nomes. E aí eram 30 nomes que seriam escolhidos mediante a todo mundo que mandasse a mensagem primeiro, na hora que fosse meio-dia. Só que os grupos do Rafael, um grupo especificamente, era extremamente desejado. Muitas pessoas queriam fazer parte dessa mega divulgação, porque ela dava muito resultado, porque eram, né, perfis extremamente escolhidos a dedo. Só que, é claro, juntando tudo isso, né, o primeiro nome que sempre as pessoas iriam, né, clicar daquela lista para seguir era o perfil dele. E, óbvio, justo, né? Ele era o dono do grupo, então ele fazia isso. Aqui foi uma grande transformação onde os perfis dele começaram a crescer muito rápido por conta dessa mega divulgação. E ele também levava muito a sério a questão de realmente cumprir com o que era combinado ali. Ele combinava que iria divulgar uma pessoa, né, em cada perfil, e aí os donos precisavam lá conferir, porque assim, ó, quando postava mega divulgação, os seguidores daqueles perfis precisavam ir lá nos comentários falar, ok, segui todo mundo. E aí cada um dos perfis depois, o Rafael obrigava a eles escolherem um dos comentários e divulgar uma foto da pessoa ali no feed para que os seguidores daquele perfil começassem a seguir aquela conta. Ele de fato levava isso muito a sério. Só que nessa época, muitas das pessoas que tinham grupos de mega divulgação não divulgavam os vencedores. E é por isso também que ele tinha, né, tanto resultado. Além disso, como eu disse, né, o grupo do Rafael era realmente um dos mais desejados. E aí saiu disso. E a gente foi para uma outra coisa que começou a acontecer no mercado. E isso a gente tá lá nos anos de 2015, 2016, ok? E aí começou um negócio que chama troca de divulgação. Essas trocas de divulgação, elas aconteciam da seguinte maneira. Você postava um conteúdo divulgando um perfil e o outro perfil te divulgava. Aqui foi a segunda vez que o Rafael fez uma coisa extremamente diferente no mercado. Coisas que as pessoas não estavam pensando ainda. Você vai entender como o crescimento dele começou a acontecer de uma forma tão exponencial. Essas trocas de divulgação, basicamente, pegavam o conteúdo do perfil, tipo, eu tenho aqui a Choquei. E aí eu vou trocar a divulgação com outro perfil lá que, sei lá, é o perfil
Menos Louca. E aí o Choquei posta um conteúdo que tem lá no perfil da Menos Louca para as pessoas do Choquei seguir a Menos Louca, e a Menos Louca posta um conteúdo aqui da Choquei divulgando para as pessoas seguirem a Choquei. Só que aí, o que muitas páginas faziam? Pegavam conteúdos que eram mentiras. Como, por exemplo, entre no perfil da Choquei e veja essa dica que você vai encontrar uma receita caseira que vai fazer o seu cabelo crescer 10 centímetros em 30 dias. Ou receita caseira que vai te ajudar a perder peso. Coisas como essas eram divulgadas. E muitas das vezes os perfis eles ficavam privados justamente para obrigar as pessoas a quererem clicar e seguir. E esses perfis não aceitavam as pessoas imediatamente. Para que as pessoas meio que esquecessem daquilo e seguissem a sua vida. E depois de 1 ou 2 dias elas iriam ser aceitas nos perfis, mas elas não iriam encontrar aquela dica que disseram que estava dentro do perfil. E muitos cresceram dessa maneira. E eu tô falando aqui dicas que parecem até ser ok, né? Mas existiam coisas muito piores do que isso, mesmo. Coisas que chegam a beirar o triste, o lamentável. Mas a verdade é que muitos perfis cresceram postando isso. Então, por que o Rafael mudou aqui o mercado? Porque ele começou a fazer 2 coisas especificamente que ninguém fazia. Geralmente os perfis, eles trocavam divulgações apenas com outros perfis que tinham mais ou menos a mesma quantidade de seguidores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 milhões de seguidores, eu vou fazer uma troca de divulgação com outro perfil que tenha 1,5 milhão, 1,7 milhão ou 2 milhões, 2 milhões e 200, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só que não se fazia parcerias com páginas que tinham bem menos seguidores, tipo 900 mil seguidores, 1 milhão. E aí foi quando o Rafael inventou um negócio que chama 2 por 1, onde aquele perfil menor iria divulgá-lo 2 vezes enquanto ele divulgava apenas uma, para adequar, né, essa quantidade de seguidores. E fazendo isso, ele aumentou muito a quantidade de páginas que queriam trocar divulgação com ele, porque assim ele podia meio que trocar com todo mundo. As pessoas queriam trocar divulgação com ele, divulgando um perfil com muito engajamento. Só que não só isso. Foi aqui que ele fez uma transição do perfil, divulgando um perfil, o Choquei que todo mundo conhece hoje. E ele começou divulgando um perfil com famosos. E foi aí que o caminho começou a ir um pouco para o caminho que vocês viram que aconteceu, porque a troca era simplesmente a seguinte: você fala do meu perfil, eu divulgo aquilo que você quer. E isso começou a ser usado em um dado momento, né, como uma moeda de troca. Como se você quer que eu sempre poste coisas positivas ao seu respeito aqui, fale de mim. Ou se você quer que eu poste alguma coisa sobre você, fale de mim. Então, conteúdos em stories, como eu tô rindo muito com a página Choquei, ou vocês deveriam seguir a melhor página de fofoca do Instagram, começava-se a ser publicado por famosos. Pessoas que não eram páginas e que agora ele havia, né, construído uma outra maneira de ganhar seguidores que nenhuma das outras pessoas tinha capacidade de usar, porque não eram perfis de fofoca. Eram perfis que muitas vezes postavam conteúdos de meme, conteúdo de entretenimento, e que não fazia muito sentido postar uma notícia de um famoso. E foi assim que ele começou a crescer exponencialmente. Porque os famosos queriam aparecer ali e tava tudo bem divulgar ele nos stories. Certo. Só que aqui também tem uma outra coisa. Existia um tempo que, além de tudo isso, os perfis, eles começavam a ser privados. Então teve uma época ali em 2017 que quando você pegava um conteúdo e você compartilhava esse conteúdo no direct com alguém, se a página do outro lado fosse privada, o conteúdo aparecia tipo assim, ó: se você quiser ver essa publicação, esse perfil é privado, você vai ter que segui-lo. Com uma coisa assim. E aí a pessoa conseguia clicar no arroba do usuário daquela conta. Só que para ela ver aquele conteúdo, ela precisava seguir. E foi uma época que muitos perfis cresceram muito rápido, porque as postagens eram extremamente compartilhadas. Só que isso durou durante mais ou menos 1 ano e meio, 2, eu acho, no máximo, e depois isso parou de funcionar. As postagens que eram compartilhadas no direct já não apareciam mais o link, né? E não dava para clicar no perfil e começar a seguir. E foi aí que muitos dos perfis começaram a parar de crescer. E aí a gente chega no último ponto de crescimento, na contextualização de toda a história desses perfis. Muitos desses perfis começaram a fazer o famoso sorteio. E esses sorteios, no primeiro momento, eles eram mentira. Esses perfis postavam coisas como: você quer concorrer a ganhar um iPhone, uma bancada de maquiagens? Basta você seguir todos esses perfis que estão aqui abaixo e você
vai concorrer a um iPhone, enfim. Sorteios esses que eram mentira. Esses perfis nunca chegavam a, de fato, comprar esses produtos e a entregar para as pessoas que ali participavam e seguiam todas aquelas contas. Até que o Rafael, de novo, teve uma ideia de profissionalizar isso. E ele decidiu que iria fazer sorteios dentro do perfil dele. Sorteios como bancadas de maquiagens, sorteios como iPhones mais recentes, mas que ele decidiu começar a monetizar isso. E ele monetizava da seguinte forma: ele ia atrás de perfis de pessoas que tinham muitos seguidores, que queriam ganhar mais seguidores. Então, pessoas que eram dentistas, pessoas que eram da harmonização facial, nutricionistas renomadas, perfis de empresários, começaram a pagar para ser um desses patrocinadores. Então ele juntava uma lista de mais ou menos 40, 50 nomes, pegava ali uma certa quantia em dinheiro, de repente 5, 10, 15, 20 mil reais para você participar de um sorteio, ele colocava o seu nome na lista, ele comprava esses aparelhos ou essas bancadas de maquiagem e de fato ele sorteava. Só que ele começou a ganhar dinheiro com isso. E isso começou a se alastrar no mercado. Outros influenciadores começaram a fazer isso também. E várias pessoas começaram a vender isso como uma forma de fazer outros perfis ganharem seguidores. Seguidores esses que a gente sabe, né, que hoje não servem para nada. Simplesmente são volume ali, mas que não engajam e que dificilmente vão comprar algum produto seu. Então aqui a gente começava a ver o mercado, principalmente a partir do Rafael, começava a ter um mercado ali que estava muito focado em ganhar dinheiro. Ok, e a partir daqui que os problemas grandes começaram a surgir. E a grande verdade é que muitos desses perfis nunca criaram conteúdos de fato. Eles dependem, do conteúdo de outras pessoas. Só começou a acontecer umas situações bem delicadas. Inclusive, um desses perfis, que muita gente conhece é o tal do Nazaré Amarga. E muito se diz, no Twitter, durante muito tempo, que o Nazaré Amarga era um dos tipos de perfis que mais pegava conteúdos de lá, sem dar os devidos créditos e publicava como se os conteúdos fossem dele. Então pegava o conteúdo de outras pessoas lá dentro do Twitter e postava normalmente como se o conteúdo fosse dele e com muita frequência. Só que isso, continuou acontecendo sem que ninguém parasse essas pessoas. Inclusive tem um outro perfil também, que eu acho que é Otariano, não sei se é exatamente isso, que também fazia isso, essa prática, repetidas vezes, e o pessoal do Twitter reclamava. A verdade, pessoal, é que muito do conteúdo que vocês veem no Instagram, eles nasceram de contas no Twitter. Segundo ponto, tudo por engajamento. As pessoas, elas estão dispostas a publicar o que for para ter engajamento. Uma vez que você sabe que a grande maioria desses perfis perde seguidores diariamente. Então, não importa, se o conteúdo ele foi feito por uma outra pessoa, se o conteúdo ele é mentira, o que importa é postar o conteúdo rapidamente, porque o quanto antes eu publicar, mais resultado ele vai ter. Porque quanto antes eu publicar, menos outros perfis vão ter publicado o mesmo conteúdo e mais ele tende a ter performance. Então, não importa o que for postado, tem que ter engajamento. Até coloquei aqui no meu roteiro, a grande maioria dessas pessoas vai fazer tudo por likes, engajamento, métricas de vaidade. Elas foram consumidas pelo algoritmo. Mesmo quando pessoas pedem a remoção do conteúdo, pois ele expõe ou machuca a dona do vídeo, a dona do conteúdo, porque a gente sabe que a internet é uma terra onde as pessoas parecem não ter lei. As pessoas comentam o que elas querem, elas respondem o que elas querem, elas fazem o que elas querem. E às vezes um conteúdo, um vídeo que foi publicado por outra pessoa com nenhuma intenção de viralizar. Viralizou, foi publicado no perfil e muitas vezes os comentários são maldosos com relação à pessoa que produziu aquele conteúdo. E é normal dos criadores pedirem simplesmente a remoção do conteúdo, o que muitas vezes não era feito, porque era tudo por engajamento. O conteúdo tá engajando, não vou apagar. Se quiser que eu apague, eu vou fingir que eu não vi. Então, as pessoas dizem isso, E a verdade é que todas essas páginas que dizem, mas tem muita gente mandando direct, é mentira. As páginas temáticas quase não recebem directs. A verdade é essa. Recebem, de repente, 20, 30 directs por dia, mas a gente sabe que isso não é capaz de fazer com que um direct suma de uma pessoa. Ainda mais alguém que está ali mandando mensagem todo dia pedindo a remoção de algo. Terceiro, muitos seguidores nas mãos
erradas, de pessoas despreparadas, muitas vezes de pessoas jovens, que não têm maturidade nem discernimento do que está acontecendo ali. E aí, pessoal, eu quero relembrar aqui coisas que aconteceram no passado, por esses perfis grandes, com muitos seguidores, terem publicado coisas que não deveriam. Como vocês devem saber, há algum tempo atrás, existiam as lojas de iPhone, produtos Apple, que diziam, né, ter o melhor preço do mercado e que aqueles preços eram imbatíveis. E a gente sabe que muitas pessoas foram passadas para trás. Inclusive, eu tenho até palavra para falar sobre isso, porque acho que em 2015 ou 2016 eu comprei um MacBook, paguei a metade, mandei o dinheiro da metade, né, primeiro. A gente mandava depois que a outra metade chegasse. E eu perdi nessa brincadeira R$7.000 que eu nunca mais vi. Graças a Deus, esse dinheiro não fez nenhuma diferença para mim, mas imagine as pessoas que só tinham aquele dinheiro e era contado, ela estava comprando justamente porque o valor era um pouco menor e elas foram passadas para trás. Inclusive, isso foi parar até no Fantástico nessa época, né? O Fantástico mostrou alguns desses casos aí de empresas que fingiam, né, ter empresa física e, na verdade, eles davam um golpe e aí depois eles sumiam. E, enfim, eu não sei o que aconteceu com as pessoas, mas essas páginas recebiam direct de pessoas dizendo, olha, eu comprei nessa marca e eu não recebi. E aí, muitas vezes, o que eles faziam é que eles queriam ganhar o dinheiro da publicidade, eles privavam os comentários, não deixavam as pessoas comentar, porque sabiam que muitas pessoas iam comentar que aquela loja não entregava, mas era tudo por dinheiro. Conteúdos falsos que expõem pessoas de uma forma que não deveria ser feito. Inclusive, tá? Daqui a pouco eu vou até mostrar algumas coisas sobre nesse mercado de venda, mas aqui, falando sobre conteúdo falso, a gente tem um exemplo lá, né, que aconteceu, o caso que estourou do Whindersson e a menina, mas esse é um dos casos. Existem vários outros casos de conteúdos que são mentirosos, onde esses perfis, eles criam uma conta fake no Twitter e eles vão lá, tweetam alguma frase, tiram um print disso e, né, não colocam o arroba do usuário, só colocam que é como se alguém no Twitter tivesse feito aquilo, falado aquilo, mas é mentira, porque quem fez o conteúdo foi o próprio dono desse perfil. Ele foi lá, tweetou, tirou print, postou como se fosse uma verdade, mas não existe o tweet, na grande maioria das vezes. O mercado das tarólogas. E aqui eu não tenho nada contra taróloga, tá? Muito pelo contrário. É um mercado que existem muitas boas profissionais, mas que em um dado momento no Instagram existiam tarólogas que estavam pagando para serem divulgadas em perfis como esses e usando, não sei se eu posso dizer fé, mas usava da fragilidade das pessoas para extorquir as pessoas e pegar muito dinheiro. Casos como pessoas que queriam o amor de volta, né? Entravam em contato com essas tarólogas e elas diziam, olha, falta mais uma sessão para você conseguir seu amor de volta, e era mais dinheiro e mais dinheiro e mais sessão. E eu vi relatos de pessoas que gastavam 25 mil reais, 30 mil reais para recuperar o amor de volta delas. E essas pessoas arrancavam o dinheiro de pessoas que estavam fragilizadas em momentos extremamente delicados. E de novo, ressalto, não é um problema com o mercado de tarô, muito pelo contrário, existem pessoas muito profissionais nesse meio. Mas algum tempo atrás, nos Instagrams, existiam pessoas que faziam esse trabalho para ganhar dinheiro e tinham esse modus operandi. Empresas de apostas. As empresas de apostas, como é que elas dão dinheiro para esses perfis de entretenimento? Existe um mercado de aposta que, quando eu faço alguém clicar no meu link e ela baixar um aplicativo ou entrar num site, colocar dinheiro, eu ganho por o cadastro dessa pessoa. Cada cadastro tem um valor, né? As empresas de apostas, elas basicamente funcionam dessa maneira. Só que existem vários casos de conteúdos que foram montados usando a imagem de influenciadores como Larissa Manoela, os MCs e várias pessoas, Mel Maia, e eles simplesmente pegam e atrelam a imagem dessas pessoas como se eles estivessem dizendo algo lá no Twitter também para divulgar esses perfis de aposta, essas casas de apostas, quando são conteúdos que não existem, não são verdadeiros, como esses que você viu aí na tela. E por fim,
também tem aquela famosa figurinha. Você já deve ter visto essa figurinha que aparece nos vídeos. De vez em quando é um tigrinho, de vez em quando é uma figurinha azulzinha de casa de aposta. Como é que os perfis ganham dinheiro com isso, tá? Eu vou te explicar. Cada quantidade de visualizações traz um valor para aquele conteúdo ali em vídeo. Então, ó, eu fui puxar essas informações. No começo, essas casas de apostas pagavam 50 centavos a cada 1.000 visualizações. Se você tinha lá um vídeo de 1 milhão de visualizações, vamos aqui fazer o cálculo. É R$500 cada vídeo com 1 milhão de visualizações. Só que não tinha um limite de publicação. Você podia publicar quantas você quisesse. É por isso que você ainda vê essas figurinhas por aí. Só que, ao que tudo indica, eles diminuíram a quantidade que eles pagam por isso. E hoje eles pagam 8 centavos por cada 1.000 visualizações. Mas se você for fazer o cálculo, né? Ainda existem pessoas tirando uma boa grana com isso daí. Então, cada post lhe dá R$80. Se a pessoa posta 10 conteúdos por dia que pega aí 1 milhão de visualizações, a gente tá falando de R$800 por dia. Tá? E aqui, ó, as pessoas podem postar no máximo 15 vídeos por dia. E é por isso que você vê tanto essas malditas figurinhas postadas nesses vídeos por aí que eles dão a menção dessas marcas e códigos para as pessoas entrarem e se cadastrarem. Se isso funciona, eu não sei, mas é por isso que existem essas figurinhas nos vídeos por aí. Agora, o quarto ponto. Como eu havia dito, esse é um mercado que foi basicamente construído por adolescentes, pessoas que estavam ali postando conteúdos, né? Então é um mercado pautado na falta de profissionalismo, pessoas que queriam receber no mesmo dia, que não postavam, né? Empresas grandes, porque as empresas grandes queriam nota fiscal, empresas que nunca emitiram, nunca pagaram impostos. A grande maioria nunca pagou imposto, só recebia ali na conta física. E os 27% ao ano, esses daí pode esquecer. Então, um mercado com baixo profissionalismo. E é aqui que nasce marcas como Mind, marcas como Banca Digital, né? Mfield e por aí vai. E eu nem culpo essas empresas nesse determinado momento, porque aqui elas nasceram com o único objetivo de pegar a audiência daqueles perfis temáticos e vender essa audiência para grandes empresas que precisavam de nota fiscal, que precisavam, né, de emitir o pagamento com 30, 60, 90 dias após por conta do fechamento de cada mês. E é aí que elas nascem. Mfield, né, uma empresa que nasce ali muito por conta da amizade com o Neymar, não sei, né? E a Mind nasce com outro braço, porque uma das pessoas que fazia parte era justamente o Murilo, que é uma pessoa que tem uma página que chama Miga Sua Louca. Então nasce ali, de uma pessoa que já tem esse conhecimento, e a Mfield de outro lado. Então foram empresas que nasceram, né, desse momento. E pessoal, eu entendo que a gente tem muito mais coisas a trazer aqui. Tem muito mais conteúdo para trazer. Tem muito mais coisas sujas dentro desse mercado. Mas existem sim páginas que fazem isso com respeito, com profissionalismo. Eu, inclusive, né, não é porque é minha página, mas eu tenho aqui como defender também um dos meus perfis, que é o História em Imagens, um perfil que publica um conteúdo sério, que tem uma maneira de trabalhar com informações verdadeiras. Não é todo mundo que posta apenas conteúdo que é mentira, que prejudica as pessoas, que não tá nem aí pra nada, que é não profissional. Também existem perfis que são profissionais, que levam e fazem um trabalho legal nesse mercado. A gente poderia, claro, fazer um segundo vídeo sobre isso. Se vocês quiserem saber mais informações, eu sei que já é uma coisa que já passou, mas eu não queria inflamar mais ainda o mercado naquele momento. Então, decidi trazer isso depois que a poeira deu uma baixada. E se vocês quiserem que eu traga novos vídeos sobre esse conteúdo, basta você colocar nos comentários que você sentiu falta nesse vídeo, que eu faço uma parte 2. Se você gostou, deixa sua curtida. Se você gostou mais ainda, se inscreve no canal para receber mais vídeos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.